Salve, salvíssima, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vou estar aqui respondendo um calvinista, né? Ele atacou bastante a fé católica e eu vou estar respondendo ele aqui, né? Mas vamos começar pelas imagens, né? Vamos lá, as imagens foram proibidas sim ou não? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, né? Eu acho que vai falar que é proibido, é imagem de escultura, blá 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 blá. Mas se vocês lerem um versículo antes, vai falar que é proibido ídolos, né? Porque 5 capítulos depois, Deus disse: farás 2 querubins de ouro, e os farás de ouro batido nas duas extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro, né? Então, ou seja, Deus não é contraditório. Se você falar que todas as imagens são proibidas, você teria que parar de pensar, porque você estaria fazendo imagens na sua cabeça. Você teria que não ter mais celular, porque muitas coisas no celular são imagens, fotos, né, vídeos, tudo. Antigamente, quando vocês faziam um filme, quando a gente fazia um filme, né, as pessoas de antigamente se fazia com fotografias, ou seja, imagens, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, correto? Não liguem para o barulho que se passa atrás, né? Eu quero apenas responder o calvinista. Vamos então para o Novo Testamento, né? Em João, capítulo 3, versículo 14 ao 15. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crer tenha a vida eterna, né? Ou seja, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, né? Antigamente, o calvinista, você falou que a serpente, né, ela só era para ser olhada, tal, mas isso é mentira, né? É além disso. Deus curava as pessoas por esta serpente. Por quê? Toda vez que alguém era picado por uma serpente e estava envenenado, olhava para esta serpente e estava curado, né? Até que então, sim, o povo começou a idolatrar a serpente e Deus proíbe os ídolos. Por isso que foi destruída a serpente. Mas aqui está falando como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. Correto? E aqui é até muito depois que Deus manda fazer a serpente. A serpente é muito atrás disso. Ele ainda usa a serpente como referência. O que Moisés fez com a serpente? Pregou ela num poste, né? E assim deve ser levantado o Filho do Homem. Ou seja, meu amigo, as imagens, elas não são proibidas, né? Se você olhar de um lado. Agora, se você olhar tudo que é ídolo, tudo que você coloca como se fosse um deus, é proibido, não é só as imagens. Você pode tanto acabar idolatrando a Bíblia, pode. A Bíblia, ela é apenas uma ferramenta da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma palavra que sai da boca dele, né? Tanto é que Jesus mesmo disse: ide e pregai, não ide e escrevei. Correto? Então, antes da Bíblia, ele já pregava por tradições. Tudo que Jesus ensinava para eles ensinavam para as pessoas. Em palavras, né? Não era em palavras escritas, né? Como vamos supor, é letra, é imagem, tudo. Nós somos imagens e semelhança, né, de Deus. Então, se você acha que é proibido imagens, então você pode descartar tudo, tudo mesmo, tá?
Não é, se prostrar-se diante delas, que é ídolo, não. Josué se prostrou-se, né? Muitos se prostraram e não foram repreendidos. Na Bíblia, muitas vezes se prostraram e foram repreendidos por idolatria. Você pode até ler nos seus textos bíblicos, né? Se você procurar para tentar vir falar merda no comentário, né? Antes de vir falar merda, cara, assista esse vídeo e pense, tá? Porque assim, você xingou todo mundo lá no negócio lá, falou que o meu nome não era bíblico, né? Guilherme Apóstolo. Mas eu não sou apóstolo, é só o nome do canal. Se eu colocar o nome do meu canal Nutella, eu vou ser uma Nutella? Não. Se eu colocar manga, eu vou ser uma manga? Não. É só o nome, né? Eu vejo tanto nome de seita, que é cada nome, que eu chego até a dar risada, né? Então vamos continuar, né? Eu vou pausar aqui e vamos ir para outra. Vamos então agora para a intercessão dos santos, né? Vamos começar, né? Vocês dizem que os mortos são mortos que estão dormindo, né? Que eles não podem interceder por nós, né? Lucas 20, capítulo 38, quer dizer, Lucas capítulo 30, quer dizer, Lucas capítulo 20, versículo 38. Desculpa, me confundi aqui. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Ou seja, Deus é Pai dos vivos, e os santos são lindas obras de Deus que estão vivos com Ele lá no céu. Eu poderia te dar muitos exemplos de intercessão. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 ao 15. E um dos anciões me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, que os são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e levaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Segundo São João, há uma multidão no céu, servindo a Deus através de oração. De que forma? Através da sua intercessão. Nossa oração vai ao Cordeiro, ou seja, Jesus. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3 ao 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muitos incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e a fumaça de incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Difícil é imaginar esta multidão descrita por São João, intercedendo diante do trono do Cordeiro, sem a mãe que deu à luz, o Verbo divino, aquela que antecipou o tempo da manifestação pública de Jesus, ao apresentar a necessidade daquele casal nas bodas de Caná, em João capítulo 2. Então, a questão, meu amigo, ela é bíblica, né? Ó, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens. Então, meu amigo, a intercessão dos santos é explícita no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a intercessão dos santos é explícita.
Por exemplo, foi pela oração de Moisés que a mulher de Araão livrou-se da lepra. Em Números capítulo 12, versículo 11 ao 15, foi pelo clamor de Elias que o filho da viúva de Serepta ressuscitou. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 19 ao 24, e foi pela intercessão de Jó que o Senhor perdoou Elifas e seus companheiros, lá em Jó, capítulo 42, versículo 8. Ou seja, meu amigo, a intercessão, sim, é bíblica. A intercessão é bíblica, sim, meu amigo. Agora, antes de você vir atacar, estude um pouquinho mais, por favor, né? Vamos lá agora explicar o termo católico, né? Da onde veio esse termo católico? Vamos então falar sobre o termo católico. Lá em Santo Inácio de Antioquia, ele do ano 35 ao 107 depois de Cristo. Onde comparecer o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde estiver Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. São Clemente de Alexandria, no ano 150 a 215, não só pela essência, mas também pela opinião, pelo princípio, pela excelência, só há uma igreja antiga, e é a Igreja Católica. São Cipriano, no ano 250 a 258 d.C., estar em comunhão com o Papa é estar em comunhão com a Igreja Católica. São Frutuoso, é necessário que eu tenha em mente a Igreja Católica, difundida desde o Oriente até o Ocidente. Meu amigo, esse termo Igreja Católica já vem dos primeiros cristãos. E só para acrescentar um pouquinho mais, desde os primeiros cristãos já se venerava Maria, né? Já se falava que Maria é virgem sem pecado, já se falava de muitas coisas, né? Da Santa Eucaristia, da missa, né? E Jesus mesmo, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, vai falar que há uma só igreja. Ele fundou apenas uma igreja, correto? Vamos ir além. Você também criticou a igreja romana, né? Onde está o Papa. Mas lá em Tertuliano de Cartago, no ano 194 a 220, né? A prescrição dos hereges, 36. Vamos ler. Passa a revista, digo às igrejas apostólicas. É lá onde ainda se pode ver as cátedras. E é lá em suas sedes, onde os apóstolos ensinavam, e lá onde se leem frequentemente as cartas autênticas dos apóstolos. É lá onde é possível ouvir a sua voz como viva. É lá onde, certo modo, podes ver diante de ti a presença de cada um dos apóstolos. Estás perto da Acaia? Aí tens a cidade de Corinto. Se não tiveres longe da Macedônia, encontrarás Filipos. Se conseguires chegar a nós que vivemos na África, a palavra da sua autoridade, o verdadeiramente privilegiada e feliz está a Igreja Romana, na qual os apóstolos derramaram com o seu sangue a torrente de sua doutrina, onde Pedro sofre tormentos que podem ser comparados ao Senhor, onde Paulo, com sua morte igual à de João Batista, adquire a palma
do martírio, onde João teve de suportar o exílio para uma ilha depois de milagrosamente nada sofrer, apesar de ter sido imerso em óleo fervente. Observemos e consideramos o que a Igreja de Roma recebeu primeiro e qual doutrina transmitiu depois em seus ensinamentos. Vejamos que testemunho ela dá e com ela as igrejas africanas. Ou seja, meu amigo, a igreja romana, ela já, ela já era uma autoridade, né? Então isso você pode ver desde os primeiros cristãos, correto? Desde os primeiros cristãos. Não vem querer com o seu papo furado ou de Calvino, não. Vamos pesquisar em que ano foi fundado o calvinismo. Vamos lá no Google. O calvinismo é uma doutrina religiosa criada por João Calvino em 1536. Beleza, em 1536. Esta carta já é de 194 a 220. Tem alguma comparação calvinista? Calvinista. Lá diz fundada por João Calvino, um humano. Ou seja, o calvinismo é uma instituição humana, meramente humana, criado por um humano. Vamos falar que Deus proíbe a desunidade na Bíblia. Vamos lá na Bíblia. Para ser honesto, eu vou até no Google, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados e um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ou seja, como Jesus converteu muito, Paulo, né? Os apóstolos converteram muitos judeus, né? Converteram muitas pessoas, né? Para formar uma unidade, né? Aqui tem mais. Eu poderia, né, falar até mais. A gente tem que estar em unidade, não desunidade. Correto? O protestantismo é isso, uma desunidade que desagrada a Deus. Você pode ver lá calvinismo, calvinista, luterano, adventista, né? Tudo isso é uma desunidade. Eles não pregam o mesmo evangelho, eles não pregam a mesma coisa, né? Então vamos um pouquinho mais além. Em Atos capítulo Pentecostes estavam todos reunidos num só lugar. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Presbíteros, diácono. Em Atos capítulo 20, versículo 28. Cuida de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Os bispos, né? O bispo de Roma, que começou a ser chamado de Papa, né?
Então, bispos, presbíteros, que são os padres, né? Presbítero. Padre em grego é presbítero, né? Então, os diáconos, né? Tudo. Então, a Igreja Católica, a Bíblia foi feita para a Igreja Católica e se você acreditar em tudo só o que está escrito, por exemplo, o cânon bíblico, que foi a Igreja Católica quem definiu quais seriam os livros canônicos ou não, né? Não tem na Bíblia. Você pode passar lendo a Bíblia umas 300 vezes e você não vai achar o cânon, né? Vamos provar que nem tudo está escrito na Bíblia, né? Ó, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, nem tudo foi escrito, né? Nem tudo foi escrito. Isso no Novo Testamento, nem tudo foi escrito. E outra, a livre interpretação das Escrituras não é, e isso a Bíblia não defende, a Bíblia é contra a livre interpretação. Vamos provar. Ó, antes de interpretação pessoal, tá? Vamos ir além. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. Então, meu amigo, sem essa de querer interpretar pessoalmente, isso caiba à igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade, como diz lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então, cara, você diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Mas quando Paulo escreveu mediador, foi com a intenção de salvador. Que Jesus foi o único que pôde morrer por nós na cruz. Se Jesus fosse o único mediador entre Deus e os homens, você não poderia orar pela sua família ou por ninguém. Viu como a livre interpretação acaba com tudo? Para você ver como você deve estudar um pouquinho mais antes de vir passar vergonha. Então, você quer passar essa sua vergonha no crédito ou no débito? Me fale. E eu vou te propor um desafio, na verdade, vários desafios. Eu quero que você ache na Bíblia, no Novo Testamento, para não dar briga, no Novo Testamento. Eu quero que você ache no Novo Testamento aonde fala que a interpretação da Bíblia é de pessoal. Porque se você achar, a Bíblia ela é contraditória, né? E a Bíblia ela pode ser contraditória? A palavra de Deus, né, escrita, ela pode ser contraditória sim ou não? Não, né? Eu quero que você ache também onde é proibido todo tipo de imagem. Eu quero que você também ache aonde está os livros canônicos na Bíblia, se você acredita que tudo está na Bíblia, né? E você veio falar do meu nome, Guilherme Apóstolo, né? Não sei se eu já disse isso, né? Mas é só um nome. Não vai mudar nada, é só um nome, né? O meu nome não é Guilherme Apóstolo, né? Mas no YouTube. Você que falou que não pode texto, né? Não pode textões, né? No nosso debate lá no YouTube, você mandou muitos textos grandes, né? Se quiser, eu mostro. E o último desafio que eu passo para você é você entrar em contato comigo no Instagram
Se você não tiver no Instagram, lá na descrição vai estar o meu número. Eu quero que você entre em contato comigo e nós iremos debater ao vivo no YouTube. Eu já te refutei por aqui, né? Porque eu não ia perder o meu tempo, né? Tanto é que eu mandei muitos PDF lá, porque você soltou muitos, né, textos. Te respondendo, eu te respondi. Ou, se você não quiser entrar em contato comigo, eu te desafio a fazer um vídeo explicando tudo ao contrário. Mas eu quero que coloque esses desafios em prática. Eu quero que você cumpra eles. Achar onde na Bíblia está escrito os livros canônicos e achar onde na Bíblia fala que toda profecia da Escritura pode ser de interpretação particular, sim. Eu quero que você ache isso. Então é isso, pessoal. Tenha um bom dia e salve Maria e viva Cristo Rei.